Caro presidente desta sessão, senador Assir Gurgax, que abordou agora essas questões econômicas relevantes. E eu vou começar por isso, porque depois tem um tema mais candente para falar, porque nós estamos vivendo tempos bem complicados. A mudança de governo na Argentina foi, digamos, uma mudança de expectativas ao clima que havia no país, e nós que somos do Rio Grande do Sul temos uma convivência muito grande. Antes da mudança de governo, pouco antes, eu tive em Uruguaiana com o deputado Frederico Antunes, o vereador Rony Mello e outros vereadores do meu partido, da região, e atravessei a ponte de Uruguaiana a Paso de los Libres, que é a cidade argentina na divisa com Uruguai, cidade gêmea de Uruguaiana. Povo muito hospitaleiro, eu gosto muito do povo argentino, conheço razoavelmente o país, de norte a sul, de leste a oeste, tenho andado muito por lá porque gosto mesmo da Argentina. Dos argentinos, das argentinas, gosto da cultura. E naquela oportunidade, senador, veja só, nós vizinhos, cidades gêmeas, o que acontecia lá? Uma fila quilométrica para que o cidadão que mora em Uruguaiana, que não tinha carteira de vizinhança, chamada carteira fronteiriça, que era concedida pelo governo da Argentina, e o Brasil deveria, senador Assir, veja só, deveria fornecer a mesma identidade aos moradores de Libres. Como nós aqui somos muito lerdos, aliás, o Gabinete Civil da Presidência da República, o Itamaraty, aliás, Itamaraty menos, né, mas 2 anos, eu fui relatora desse projeto de acordo de fronteira, 2 anos no gabinete da Casa Civil, para sancionar um acordo de fronteira. Ora, 2 presidentes assinam um acordo, queria saudar os visitantes, as jovens visitantes que estão aqui, bem-vindos aqui no Senado Federal nesta tarde. Veja só, 2 anos, 2 presidentes assinam um acordo de fronteira para deixar menos burocrática a relação fronteiriça, em todos os aspectos. Gente que tem um carro, vai para lá, volta para cá, para trabalhar, para ter previdência, uma série de coisas, carteira de identidade, uma série de outras questões. A Argentina fez o dever de casa e o Brasil não. Então, o que a Argentina fez? Claro, decidiu trancar a torneira e não fazer mais a carteira enquanto o Brasil não fizesse. Aí, quem não tinha a carteira, e eu experimentei, por isso a gente tinha que passar, se identificar antes de entrar lá, identificava com a carteira de identidade, eles davam um papelzinho, eu tirei até a foto, um papelzinho, papel de pão, como se dizia lá na minha Lagoa Vermelha, um pedacinho de papel, dizia assim, permitida a permanência até 3 dias, e já tinha 3 dias. Na volta, você ia lá, passeava, via se almoçava ou fazia uma compra, voltava, tinha que passar, ir para uma outra fila e entregar aquele papelzinho. Senador, isso não é integração, isso é tudo menos integração. Então, eu sempre combati isso, sempre achei que integração é como a gente vai na Europa, entre uma fronteira e outra, é livre, então, é o mesmo o sentimento que eu quero. Não, era a burocracia. Bom, vencida essa etapa, conseguimos ratificar, eu comecei a brigar, a pedir, em nome dos moradores de Santana do Livramento, a rádio lá, Charrua, lá de Livramento, a Rádio Charrua de Uruguaiana, todo dia a gente falava, e mudou o governo imediatamente. Nós aqui também fizemos foi sancionado o acordo, saiu lá do Gabinete Civil e a fila acabou. E foi em boa hora, porque no verão, eu estava prevendo, no verão agora, milhares e milhares de turistas argentinos redescobriram o Brasil com um dólar mais favorável para eles, com maior flexibilidade no câmbio para os argentinos, então nós fomos salvos no verão pelos argentinos. As nossas praias foram, felizmente, superlotadas de novo pelos argentinos, que respiraram um novo ar na Argentina com a mudança de governo. Agora tem um problema maior. Veja só, foi encaminhado pelo Fábio Cioca, que trabalha com despacho aduaneiro lá em
em Uruguaiana, mandou para o cônsul da República Argentina lá em Uruguaiana, o senhor Alejandro José Massuco, uma correspondência porque estão criando um problema sobre normas fitossanitárias em que obriga-se aqueles nomes completos, NINF 15. Há um desacordo entre o Senasa argentino e o MAPA, nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui, com a fiscalização fitossanitária. Então, a mercadoria de origem vegetal ou animal, ela não só pode retornar ao Brasil, que sai do Brasil para lá, se as embalagens que estiverem transportando esses produtos de origem animal, vegetal, não estiverem devidamente acondicionadas aqui em embalagens de madeira, pallets, caixas, estrados ou outros, que têm que ser submetidas a um tratamento fitossanitário, que são o tratamento a calor, HT, ou a fumigação com brometo de metila. E isso tem que estar ainda, nessa embalagem, um carimbo com o produto que foi a técnica ou o produto aplicado. Ou o calor, ou o tal brometo de metila. Se não, senador, não só a embalagem não entra, o produto volta para o Brasil. Então, não estão falando a mesma linguagem agora. Primeiro era em relação aos passageiros, as pessoas. Agora em relação aos produtos. Então, nós temos que encontrar um meio termo, claro que seguir as regras internacionais da FAO, da Convenção Internacional para a Proteção de Vegetais, da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, ou também da Organização Mundial do Comércio. Mas é preciso um entendimento agora nessa região. Então, eu encaminhei já uma solicitação que veio o requerimento do vereador, lá o presidente da Câmara de Vereadores, João Adalberto da Rosa, para que aqui, e eu estou falando isso na tribuna, para mostrar que um problema que pode ser resolvido com rapidez, acaba atrapalhando não só o comércio, mas também os profissionais que operam nessa área, sejam os despachantes aduaneiros, sejam os comerciantes, seja o transporte rodoviário internacional. É afetado por isso quem exporta um produto imaginando que ele vai logo chegar no destino, indo para lá ou vindo para cá. Nós não nos estamos entendendo. Então, eu peço ao ministro Blairo Maggi, do Ministério da Agricultura, nosso colega senador, que agora está na China, mas ao retornar, faço aqui o apelo à assessoria parlamentar, que sempre é muito atenta, que estiver nos acompanhando aqui, que tome providência através da nossa defesa sanitária para que esse problema seja resolvido e a Uruguaiana não sofra de novo esse problema. Então, eu queria cumprimentar aqui e agradecer a correspondência que eu recebi de lá. Mas agora, senador Astir Guarcas, eu estava até pouco ali na nossa comissão processante do impeachment e realmente o desabafo do senador Fernando Bezerra foi oportuno porque nós estamos num trabalho que deveria ter muito equilíbrio, muita serenidade, porque a sociedade toda está acompanhando. E vou lhe dizer, eu fiquei muito triste, muitas mensagens por todas as minhas redes sociais, dizendo que não estavam aguentando a forma e a gritaria que a oposição hoje está levando aquele trabalho. Na base do grito, tentando ganhar no grito. Sem um razoável motivo para procrastinação. Nós sabemos que o motivo é procrastinar para tentar ver se vai ter problemas o governo Temer, porque aí o impeachment e a votação pode mudar o score que aconteceu no dia 11 de maio. Essa é a vã esperança. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, veja como são a gente interpreta aqui, lá a interpretação é muito interessante. O advogado da presidente da República, ex-ministro José Eduardo Cardoso, ele solicitou ao relator que as gravações do Sérgio Machado, ex-dirigente da Transpetro,
fossem colocadas ali porque houve a citação do senador Romero Jucá. E lá tem uma história da sangria, essa sangria, que eles entenderam que a sangria, ou uma hora é o governo Dilma, uma hora a sangria era a Operação Lava Jato. Bom, misturam alhos com bugalho. Mas tudo bem. Ah, é? Então eu disse, bom, se é assim, isso está fora do objeto. Nós estamos julgando ela por crime de responsabilidade, por violação à lei orçamentária, por antecipação de pagamentos dos bancos oficiais sem a cobertura do Tesouro. É isso que nós estamos examinando. Não, mas isso é uma forma, evidentemente, protelatória, para criar digamos, uma espuma onde, no concreto, não existe nada. É espuma, isso é pura espuma. Mas vamos dizer que seja. Então, eu levantei lá e disse, eu também quero. Eu quero que a delação do Delcídio Amaral esteja contida aqui. Também quero um requerimento para que essa delação do Delcídio venha. E que também a degravação que aconteceu da conversa do presidente Lula com a presidente Dilma sobre os processos em andamento também sejam apresentados ali. Então, eu fiz a referência ao senador Fernando Bezerra, que está aqui, que eu acabei de falar no seu nome, que eu acho que foi, assim, um momento extremamente oportuno. O senhor é de uma das pessoas aqui, um senador, de uma moderação, de um equilíbrio, mas eu também estava angustiado e o seu desabafo verbalizou e eu puxei os aplausos ali. E quero lhe dizer, eu estava falando agora há pouco para o senador Assir, que já recebi muitas mensagens nas redes sociais dizendo que não estão suportando aguentar a transmissão, que estão desligando, porque esperam as pessoas, eu não sei quem são, de onde são, do Brasil inteiro, esperam um nível adequado naquele debate, não o que está acontecendo. Então, isso, senador Fernando Bezerra, nós não podemos, nós criticamos tanto a Câmara pelo que aconteceu e agora está acontecendo pior. Pior porque não há respeito entre as partes. Então, querem ganhar no grito. Ganhar no grito. Ali, como disse também o senador Moca com muita propriedade, quando há um contencioso, quando há uma divergência, se resolve na votação. Votação. Maioria e minoria. E a votação, o número dos votos ali, favoráveis ou contrários ao parecer do senador Antônio Anastasia. Mas eu, com muito prazer, concedo a parte ao senador Fernando Bezerra. Senadora Ana Amélia, eu não poderia deixar de trazer uma palavra nessa tribuna de aparte em relação ao que ocorreu hoje na Comissão Especial do Impeachment. Na verdade, todos nós que lá estamos, independente das nossas posições em relação ao processo de impeachment, a favor ou contra, queremos assegurar o legítimo direito à ampla defesa da presidenta afastada, a presidenta Dilma Rousseff. Não se discute isso. Não se discute isso. Agora, nós não podemos também aceitar que naquela comissão a minoria queira subverter a ampla vontade já manifesta pelos membros daquela comissão que são favoráveis ao processo de impeachment, no sentido de que se possa deliberar sem termos que suportar as ações de procrastinação que vêm sendo conduzidas pelos parlamentares que fazem a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Então, eu acho que Vossa Excelência, em boa hora, traz esse tema para o plenário do Senado Federal, para aqueles que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, possa, de fato, fazer a sua opinião, o seu juízo do valor sobre o debate que essa Casa Legislativa, que essa instituição brasileira está prestes a tomar, que é uma decisão grave. Eu tenho dito que o impeachment é um remédio muito amargo, mas se nós estamos chegando a essa deliberação, é em função de todos os erros que foram cometidos ao longo desses últimos 3 anos. A partir de 2013, pela irresponsabilidade na condução da gestão fiscal do Brasil, que levou a uma das mais graves crises econômicas da história desse país. Essa semana, nós tivemos aí o anúncio pelo IBGE, o número de desempregados atingiu uma marca superior a 11 milhões de brasileiros. Diversas empresas quebradas, fechando, trazendo desesperança, desmotivação, insegurança para milhões de brasileiros. É evidente que nós não podemos julgar a votação do impeachment ou levar em consideração na hora de decidir o nosso voto em função desse grave
quadro econômico e social que o país vive. Temos que respeitar a orientação de que o crime de responsabilidade foi cometido em relação às duas denúncias que foram formuladas pela Câmara dos Deputados e aceitas pela ampla maioria do Senado Federal, que foram os decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa e aquilo que ficou chamado, conhecido como a pedalada fiscal, pela utilização do Banco do Brasil em financiamentos ao próprio governo federal para pagar responsabilidades do Plano Safra. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência que tem sido uma das parlamentares mais assíduas, não só aqui no plenário do Senado Federal, mas, sobretudo, lá na Comissão Especial do Impeachment, levando uma palavra de ponderação, de moderação, mas, sobretudo, também de muita firmeza na defesa desse processo de impeachment que nós entendemos, não tem volta, não tem volta. É evidente que os riscos são inerentes ao processo político. É evidente que ainda temos aí grandes problemas a serem enfrentados e a serem resolvidos, mas temos que cumprir a Constituição. E diante do quadro de incapacidade, da falta de apoio popular, da falta de autoridade, da falta de credibilidade que inviabilizou a gestão da presidenta Dilma Rousseff, o que nós temos que fazer é avançar para que o presidente interino Michel Temer possa se consolidar como presidente de fato e de direito, porque é o que determina a Constituição Federal, e termos aqui nessa casa o apoio político necessário para que ele possa implementar as medidas que o país está a exigir. E o apoio ao presidente Michel Temer virá com o acerto das medidas no plano econômico e no plano social, que eu tenho uma absoluta certeza começarão a produzir os resultados positivos já a partir do início do próximo ano. Parabenizo Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento. Eu agradeço muito, senador Fernando Bezerra, e a simples mudança de expectativa com a admissibilidade aqui no dia 11 de maio, já houve uma espécie de alívio entre os setores produtivos em relação ao comportamento da própria economia. Já vemos alguns sinalizadores, é muito pouco tempo, uns sinalizadores de um clima diferenciado com um pouco mais de confiança de empreendedores e investidores na economia do país. Mas agora suscita-se uma nova dúvida, o que é que vai dar isso aqui. Gostei da sua frase. Este processo não tem volta. Esta frase vai ficar memorável. Este processo não tem volta. Mas quero lhe dizer, o senhor citou aí um outro dado, 11 milhões de desempregados. Dói na alma de ver que a estabilidade da economia conquistada pela sociedade brasileira, depois da grande reforma fiscal que foi feita, do Plano Real, foi uma conquista da sociedade brasileira. Mas hoje, 11 milhões de desempregados, senador. E um senador da oposição tem a disfarçatez de colocar na sua rede social, isso é resultado do governo Temer. A revista Exame, que não se discute a qualidade, porque é especializada em economia, fez a observação. Foi tão incrível uma revelação dessa irresponsabilidade que imediatamente saiu essa opinião desastrada, tão desastrada quanto os 11 milhões de desempregados do senador. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência por isso e dizer que, de fato, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Ricardo Lewandowski repetiu sempre que aqui é um julgamento político, não é um julgamento que segue em tribunal. E hoje, ali, estava na comissão. Eu não sou uma advogada, mas existem algumas regras em que tem um presidente presidindo a sessão. Por mais direito à ampla defesa que tenha, não podemos fugir de uma mínima hierarquia, porque eu não imagino que num tribunal de júri, um presidente de júri vai permitir que o advogado de defesa ou de acusação entre e se atravessem antes de ele conceder a palavra. E acho que a casa política tem que ser respeitada por isso. E o nosso presidente Raimundo Lira tem tido um comportamento exemplar nesse processo, na condução dos trabalhos, tanto quanto o relator Antônio Anastasia. Muito obrigada, senador Fernando Bezerra, mas eu quero, só para terminar, para ver o que essa espuma que fazem, senador. E hoje até, depois vou ter que voltar lá, porque li uma notícia que talvez interesse ser dita na comissão. Hoje foi dito aqui na tribuna, aqui, nessa tribuna,
aqui no plenário do Senado, que o rito e o ritmo que está sendo dado ao processo de impeachment de Dilma Rousseff é muito mais pressionado para ser rápido do que foi de Fernando Collor. Foi dito aqui hoje que querem fazer um rito muito mais célere do que Fernando Collor. Agora eu vou usar as palavras ditas aqui onde eu estou, no dia 11 de maio, pelo senador Fernando Collor, vítima de um processo de impeachment. Vou ler textualmente o que ele declarou naquela madrugada, na noite madrugada de 10 para 11 de maio. Abre aspas, declaração de Fernando Collor, senador por Alagoas. Em 1992, em processo análogo ao de hoje, bastaram menos de 4 meses para a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. Palavras de Fernando Collor, que prossegue. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. 8 meses. A depender do resultado de hoje, 11 de maio, da admissibilidade, mais 6 meses são previstos até o julgamento final. Bom, nós já estamos, sem ter chegado nem na penúltima fase desse processo, com 8 meses, ou seja, o dobro do período usado para o impeachment de Fernando Collor. E aqui foi dito exatamente o contrário, que está se tentando ter mais pressa do que foi de Fernando Collor. Mas vou continuar aqui dizendo, o rito definido pelo Supremo é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Basta lembrar, entre a chegada no Senado da autorização da Câmara até o meu afastamento provisório, Fernando Collor, transcorreram 48 horas. 48 horas entre a saída da Câmara e a chegada no Senado Federal. E olha que estão dizendo aqui, disseram na tribuna hoje de tarde aqui, que querem fazer mais rápido do que foi do Collor. O do Collor foram 48 horas. Sabe quanto tempo demorou entre a Câmara e aqui a nossa comissão ser instalada? Hoje, dia 11 de maio, estamos há 23 dias somente na fase inicial desta casa no Senado Federal. Ou seja, no dia 11 de maio, nós já estamos em junho, mas no dia 11 de maio faziam 23 dias que o processo saiu da Câmara para chegar no Senado Federal. O parecer na comissão especial, que hoje estava se discutindo, dia 11 de maio, possui 128 páginas. O mesmo parecer, em 1992, elaborado a toque de caixa, continha meia página, com apenas 2 parágrafos. Isso mesmo, 2 parágrafos. Olha a diferença, senadora Ciro Gurgax, caros colegas senadores, senhoras e senhores telespectadores. Olha a comparação. 4 meses para Collor e agora 8 meses do início do processo até agora, sem que tenhamos chegado à segunda fase aqui no Senado Federal. E entre o tempo demorado do Collor, da Câmara para cá, foram 48 horas e agora 23 dias. Isso lá no dia 11 de maio, mas nós já estamos hoje no dia 2 de junho. Assim é que é bom a gente refrescar a memória daqueles que insistem em fazer uma narrativa que contraria com a verdade e com o bom senso e, sobretudo, tenta subestimar a inteligência do povo brasileiro. Mas, como disse o senador Fernando Bezerra, o impeachment não tem volta. Tenho dito.